O drama é aquele tipo de filme que vai dividir muita gente. Tem polêmica sobre o que a personagem da Zendaya fez no passado e o que cada um de nós pensa disso. Tem discussão sobre o quanto o filme enfraquece os homens para fortalecer as mulheres, ou seja, será que é lacração? Tem debate sobre culpa, perdão, responsabilidade, trauma. E o mais interessante é que tudo isso nasce de um filme que em menos de 2 horas consegue construir muito bem esse casal, fazer você comprar essa relação rapidamente e te colocar dentro de um desconforto moral gigantesco, porque em menos de 10 minutos o longa já te mostra como esses dois personagens se conheceram, como se apaixonaram, como chegaram até o casamento e porque essa história parece sólida, justamente para depois bagunçar tudo. Então já fica o aviso porque esse vídeo tem spoilers de O Drama, novo filme da A24 com a Zendaya e o Robert Pattinson. Eu sou o JM Carneiro do Cultura Pop Cia e aqui nesse canal a gente acompanha todos os principais lançamentos do cinema. Então, para sempre receber uma análise com opinião sincera sobre os filmes e séries, já se inscreve para você não perder os próximos lançamentos. 1. O grande mistério que o filme escondeu muito bem. A premissa do filme, vendida nos trailers e na sinopse, já era ótima, né? Um casal, prestes a se casar, decide contar um ao outro a pior coisa que já fez na vida. Isso por si só já é uma ideia fortíssima, porque mexe com confiança, intimidade, passado, culpa e medo. Só que o drama consegue esconder muito bem qual era o verdadeiro segredo da Emma, né? A personagem da Zendaya. A gente sabia que havia um grande mistério. A gente sabia que isso iria gerar um racha no casal. A gente sabia que o Charlie, personagem do Robert Pattinson, ficaria balançado. Mas o filme guardou o principal, né, o segredo. E isso num tempo que o trailer entrega tanta coisa, né, até a última reviravolta dos filmes, é um baita acerto. Inclusive tem um detalhe genial aí no material de divulgação. Porque esse pôster dos dois abraçados, com ela mostrando a aliança, no filme aparece como uma foto do casal, só que ali ela tá fazendo uma arminha com a mão, uma arminha. Ou seja, o filme literalmente escondeu a pista na nossa cara. Mudaram isso pro pôster justamente para proteger a grande revelação. E eu acho isso muito positivo, né? Porque a experiência de assistir o drama depende completamente desse impacto, de você se surpreender assistindo o filme. Antes da gente casar, a gente combinou de contar a pior coisa que já fez na vida. Ok, Quando a Emma revela que aos 15 anos planejou um massacre na escola, o filme muda de gênero por alguns minutos. Ele deixa de ser só um drama romântico, desconfortável e vira quase um thriller moral. Porque dali em diante a pergunta já não é mais, eles vão se casar? A pergunta passa a ser, eu consigo continuar enxergando essa pessoa do mesmo jeito depois de saber de algo desse tamanho? E é exatamente aí que o filme começa a brincar com a nossa cabeça e se torna brilhante. 2. O filme te empurra para ficar do lado da Emma. Uma das coisas mais interessantes em O Drama é que, por mais chocante que seja a revelação, o filme constrói tudo de uma forma que te empurra a tentar entender a Emma. Primeiro, porque ela tinha só 15 anos quando isso aconteceu. Segundo, porque o filme mostra um contexto de abandono emocional. Pais ausentes, esse pai era militar, rifle em casa, bullying, isolamento, falta de acolhimento. E terceiro, porque ela não fez, né? Ela só planejou. E isso muda tudo. Uma coisa é planejar, a outra coisa é fazer, é executar o plano. O filme sabe disso e trabalha justamente nessa zona cinzenta. Ele vai humanizando a Emma aos poucos, mostrando que aquela adolescente de 15 anos, quebrada, não é necessariamente a mesma mulher adulta que está ali com 30 anos, prestes a se casar. 15 anos se passaram aí. Inclusive o próprio roteiro insere aquela discussão sobre maturidade cerebral. Aquela ideia, né, de que a mente só estaria completamente formada a partir dos 25 anos. E aí o filme joga com a nossa coerência. Se a gente aceita esse argumento em alguns contextos, por que não aceitaria nesse contexto? Só que ao mesmo tempo, o filme também sabe que isso é perigosíssimo, né? Porque existe uma linha muito tênue, muito delicada entre contextualizar e passar pano. E essa é a principal provocação moral de O Drama.
Até que ponto você está tentando compreender alguém e em que momento você está começando a relativizar o que não deveria ser relativizado. Entende como é um assunto polêmico e complicado? Porque planejar um massacre escolar não é uma travessura adolescente, uma brincadeira de criança. Não é uma besteira qualquer. É uma ideia gravíssima. E o filme te coloca nesse lugar desconfortável. Você entende por que ela chegou ali. Mas isso é suficiente para a gente absolver ela de culpa? O Charlie entra num colapso com essa revelação. E aí a gente tem que mudar agora a perspectiva para entender o lado dele. 3. O Charlie pirou ou o filme quer que a gente ache que ele pirou? Depois da confissão da Emma, o personagem do Robert Pattinson entra numa espiral. E aí vem uma decisão do roteiro que eu achei muito boa. O filme começa a embaralhar o que é real e o que é paranoia na cabeça dele. Ele passa a reler comportamentos dela. Coisas que antes pareciam normais, ele agora enxerga como agressivas. É como se depois daquela revelação, ele não conseguisse mais separar a mulher com quem vai se casar da menina de 15 anos que um dia pensou em matar colegas da escola. E isso é muito humano. Quem não ia ficar dividido numa situação dessa, né? E aí entra um ponto que eu acho importante discutir. Na minha opinião, o filme tem momentos em que ele claramente fortalece muito as personagens femininas e enfraquece os homens ao redor. Vamos lá, ó. O amigo padrinho do casal é quase um alívio cômico e inútil. O Charlie, em vários momentos, é construído como um cara inseguro, desorientado, passivo, emocionalmente frágil. E aí fica uma questão interessante. Para defender uma personagem feminina forte, o filme precisa diminuir os homens? É lacração, né? É a pergunta do momento. O girl power é muito importante, mas quando você força a barra para alguma coisa, fica chato. Porque uma causa legítima ela não precisa reduzir o outro lado para funcionar, entende? Se a causa é legítima, você não tem por que enfraquecer o outro lado, porque a sua base já é forte. Então eu até acho que o filme usa a lacração em alguns momentos, mas não é o principal foco dele não. Ao mesmo tempo, seria injusto dizer que o Charlie é só um homem fraco. Porque, sinceramente, a reação dele também faz sentido. Afinal, ele acabou de descobrir que a mulher com quem ele vai se casar um dia levou para a escola um rifle do pai com a intenção de cometer um massacre. Isso não é pouca coisa. Mas agora eu quero sair um pouco da moral e entrar na lei, porque uma coisa é a minha opinião, a sua opinião sobre o caso, a outra coisa é a lei. 4. Isso é crime no Brasil? Por mais que a história se passe nos Estados Unidos, primeiro eu quero analisar os fatos conforme a lei do Brasil, tá? Afinal, por aqui, isso seria crime? A resposta mais honesta é, depende de em que ponto essa conduta chegou. Pelo Código Penal brasileiro, o mero planejamento ou atos preparatórios de um crime, sem início de execução, não equivalem automaticamente à tentativa punível, ou seja, ela não deveria ser considerada culpada. Só que tem um detalhe muito importante. No filme, ela não fica só no planejamento, no pensamento abstrato. Existe a indicação de que ela pegou o rifle do pai e levou para a escola. E aí a conversa muda bastante, porque o Estatuto do Desarmamento pune condutas como portar, possuir, adquirir ou transportar arma de fogo sem autorização. Então o simples fato de estar com a arma já pode gerar responsabilidade própria, independentemente de um massacre ter sido executado ou não. Porém, tem outra questão, né? Como ela tinha só 15 anos, né, no Brasil, menores de 18 ficam sujeitos à lógica do ato infracional e a medidas socioeducativas, e não a pena criminal de adulto. 5. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a resposta é menos fechada, porque não existe uma única regra nacional para todos os casos de ameaça escolar. O FBI destaca que ameaças contra escolas são tratadas com muita seriedade, que até ameaças falsas podem ser crime e que as consequências variam conforme o conteúdo da ameaça e a legislação aplicável. Então, diferente de uma resposta simples de sim ou não, o correto é dizer que nos Estados Unidos ela provavelmente não seria tratada como inocente, só porque não apertou o gatilho. Se houve preparação concreta, acesso real à arma e ida à escola com o rifle, isso pode sim gerar responsabilidade séria. Repare, justamente pela complexidade disso, o filme não se aprofunda no crime em si.
Apenas abre a discussão para fazer a gente pensar no que a gente faria. 6. A grande pergunta moral do filme. Agora, para mim, a pergunta mais forte de O Drama é a seguinte: quem você foi no pior momento da sua vida define quem você é para sempre? Porque é isso que o filme está testando. A Emma de 15 anos era uma adolescente ferida, isolada, violenta em pensamento, emocionalmente quebrada. Mas a Emma adulta é essa mesma pessoa? Passaram-se 15 anos. Ela não executou o plano. Ela entrou numa luta contra armas. Ela aparentemente tentou construir outra vida, outro futuro, outra identidade. E sinceramente, eu, João Marcos, acredito sim que as pessoas mudam. Eu mesmo mudei muito dos meus 15 anos pra cá. O JM de 15 anos, gente, por exemplo, nunca teria um canal no YouTube. 7. Final explicado. E aí a gente chega no final. Eles se casam, o Charlie trai ela no dia do casamento, dá uma briga, um caos generalizado no casamento, e então o filme volta ao lugar da lanchonete, onde eles planejavam comemorar o casamento. Perdido, o Charlie vai pra lá. Minutos depois, a Emma chega, e eles tentam recomeçar do zero, se apresentando um ao outro, como se eles não se conhecessem. Só que aí entra outra grande sacada. Será que isso realmente aconteceu? Ou será que aquilo é uma projeção, uma fantasia da cabeça dele? Ou dela? Porque o filme já tinha plantado antes imagens, alucinações e paranoias envolvendo a violência, chacina e destruição. Então, ele termina justamente te deixando preso nessa dúvida. Eles sobreviveram? O casamento terminou em massacre? Foi ela? Foi ele? Ou nada daquilo de fato aconteceu do jeito que foi mostrado em tela? O final é completamente aberto. Você pode ter assistido ao filme ao lado de outra pessoa e vocês vão ter percepções completamente diferentes sobre esse final. Na minha opinião, eles não se reencontraram, tá? Aquele é o final feliz que ele gostaria de ter. O mais provável é que ela tenha morrido após fugir do casamento naquela confusão. Então ela fugiu, pode ter morrido atropelada, pode ter acontecido algum acidente com ela. Agora eu quero saber de você. O final mostra um recomeço real? Comenta sim ou não, porque eu quero muito saber a sua opinião sobre esse final, tá? E se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem já assistiu o drama para conseguir entender melhor essa trama toda, tá bom? Que a gente trouxe aqui para você explicado. E a gente se vê num próximo vídeo.